pelo Dr. Lucas. Louvado seja Deus. Ele nos traz a narrativa de um homem. Ele está dando sequência de uma viagem que o Senhor Jesus empreendeu aquela cidade de Jericó. Vale dizer, meus amados irmãos, eu não vejo na Bíblia que Jesus foi 2 vezes naquela cidade. Jesus foi uma vez naquela cidade. Ele, depois de muitos anos, a cidade de Jericó, que fora desde a época de Josué, amaldiçoada por Deus, quando da derrubada dos muros de Jericó, aqueles que lêem a Bíblia sabem que o Senhor Deus a amaldiçoou, e amaldiçoou também quem a edificasse, mas alguém teve coragem de edificá-la, e reedificou novamente a cidade. Perdeu 2 filhos aquela pessoa. Quando ele pôs os primeiros muros, morreu um. Quando ele concluiu, que botou a porta, morreu o outro. Assim como disse a palavra de Deus por meio do seu profeta, que aquele que eu fizesse seria assim. E desde então aquela cidade ninguém quis conta com ela. Acabou. Louvado seja Deus para sempre. A cidade esquecida por aqueles que serviam a Deus, os profetas. Ninguém quis mais conta com Jericó, porque quando Deus disse está amaldiçoado, está amaldiçoado. Quando Deus disse não haverá chuva, não haverá chuva. E se o Senhor disser vai chover, vai chover. Até, meus amados, os dias que o Senhor Jesus, até que se completou o dia de Cristo. Aleluia. Aleluia. No livro de Gálatas capítulo 4, versículo 4, nos diz: mas vindo a plenitude dos tempos, aleluia, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei. Ou seja, Deus determinou um tempo em que a plenitude, quer dizer, quando se completou o tempo de Deus, quando se completou o tempo em que a graça haveria de se manifestar, aleluia, para substituir a lei, aí Cristo veio. Ele nasceu um bebezinho, como está na mão da irmã Ismaísa. Glória a Jesus. Nasceu de mulher, nasceu sob a lei, porque quando ele nasceu, quem imperava era a lei. Ele veio cumprir a lei, ele cumpriu tudo que a lei exigia. E como estava dando início ao seu ministério terreno, aleluia, Jesus, ele, como nós sabemos, realizou muitas maravilhas entre nós. Jesus quebrou muitas barreiras que já existiam. E esta barreira de Jericó não foi nada imposto por lei, nem homem algum, nem religiosidade. Foi Deus que havia determinado uma maldição sobre ela. Aleluia. E todos que estavam ali estavam debaixo da maldição também. Mas o texto sagrado nos afirma que Cristo veio desfazer a maldição da lei. No livro de Gálatas nos diz, no capítulo de número 3, que ele veio desfazer na maldição da lei, e que de ambos os povos ele veio para fazer um só. E diz que ele veio derrubar as paredes que separavam. Quando se fala de parede que separa, a gente dá uma olhadinha rapidamente no livro de Isaías, o profeta, no capítulo 59, e o versículo de número 2, que diz: as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e elas encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. A iniquidade gera uma barreira, ela gera uma parede. O pecado gerou uma parede, uma barreira, uma muralha entre o homem e Deus, de maneira que estes ficaram separados um do outro.
Deus de um lado e o homem do outro, homem sem solução, aleluia, para a sua situação que era de condenado. Mas quando Cristo veio, Ele veio para resolver estes problemas de uma vez por todas. Quando completou o momento de Deus, Filipenses capítulo 2, o Senhor Jesus, Ele como sendo Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, mas, aleluia, Ele despojou-se da sua glória, é o momento da sua vinda, despojou-se da sua glória, Ele fez-se homem, e quando achou-se na forma de homem, Ele fez-se servo, e como servo Ele foi humilhado até a morte, e morte de cruz. Mas interessante que Ele ali, Ele recebeu um nome que é sobre todos os nomes, para que todos os joelhos, em cima nos céus e embaixo na terra, se dobrem, e que toda língua confesse que Ele é o Senhor, para a glória do Deus Pai. Glória a Deus. Este mesmo Jesus está aqui agora rebanhando um grupo, organizando um grupo de homens, os quais Ele tinha uma visão. Jesus tinha um olho neles. Jesus disse: nestes eu vou estabelecer aquilo que eles nem conhecem, e que fará a diferença. Porque, meus amados irmãos e amigos, na terra existiam dois povos, judeu e gentios. Aí Deus, que é tremendo e poderoso, mandou seu Filho Jesus Cristo para gerar, para criar um outro povo, um terceiro povo, que esse não existia. Aleluia. Enquanto o judeu é da linhagem de Abraão, e os demais que não pertencem à linhagem de Abraão eram chamados de gentios. Nós temos dois povos, não duas raças, dois povos, judeu e gentil. Mas Deus diz: eu quero que gere mais um povo, que esse não existe, e este povo será gerado por Jesus. Aí Jesus, quando quando Jesus começa a chamar os seus discípulos, um a um, eles não entendiam nada, os discípulos não entendiam nada, mas Jesus estava chamando-os para, através deles, formarem um outro povo, e este povo seria misto, judeu e gentio. Destes dois povos seria um outro povo, sairia um outro povo. Quem sabe dizer que povo é esse? A igreja de Deus. A igreja de Deus, ela nasce ali com os apóstolos, os discípulos arrebanhados, trazidos por Jesus, que não entendiam nada ainda até então, que todos que são envolvidos no processo de Deus não entendem nada. Quando nós somos envolvidos no processo de Deus, não entendemos nada. Aleluia. Mas a gente não precisa entender, só basta crer, só bastante crer, não precisa entender, creia tão somente. Então, quando Jesus está aí com seus discípulos, Ele empreende uma viagem à cidade de Jericó. Não vamos falar nesta noite sobre Zaqueu, que é naquela viagem, aleluia, mas vamos falar nesta noite de um homem chamado Bartimeu. Um homem que de nascença era cego, além de cego era pobre, não tinha condições financeiras para se manter, porque o fato de ser cego não quer dizer que tem que ser pobre. Aleluia. Ele era cego e era pobre, de uma família pobre. Aleluia. Ele tinha que mendigar todos os dias para subsistir, para sobreviver, e todos os dias ele fazia aquilo. Aquele homem não tinha nenhuma expectativa. Ele morava numa cidade amaldiçoada. Ele morava numa cidade que nenhum discípulo esteve lá, que nenhum doutor da lei esteve lá, nenhum daqueles escribas pôde ir lá, nenhum príncipe daquele, os líderes, nenhum esteve lá para falar alguma coisa, para trazer-lhe alguma perspectiva. Aquele homem sentava todos os dias à beira da estrada,
não era pavimentada de asfalto ou de paralelepípedos, era o chão como conhecemos na roça aí para fora, era o chão duro, batido, era muita terra. Ele sentava à borda do caminho, o sol era quente, ele tinha uma capa que era o seu teto, ele sentava-se ali, botava a capa nas costas para lhes proteger tanto da poeira como do calor. A sua vida resumia-se naquilo ali. Alguém lhe ponhava, lhe trazia, ele voltava para casa novamente, todos os dias a fio. Ele já era um adulto, era um homem. Vejamos quantos anos ele prestou fazer aquilo. Aleluia. Mas Jesus estava também ensinando os seus discípulos. Os discípulos não entenderam por que Jesus quis daquela cidade. Os doutores da lei sabiam que aquela cidade era amaldiçoada, que eles liam a lei. Aqueles que liam os escritos sabiam que aquela cidade tinha sido amaldiçoada, não sei se Josué. Aleluia. Mas naquele dia Deus quis fazer algo diferente. Aleluia. Deus usou o seu Filho. Jesus Cristo veio para isso. Jesus veio para quebrar as regras. Jesus veio para mudar a história. Jesus veio para modificar as coisas. Jesus veio para trazer esperança, para trazer expectativa, visto que na lei não existia esperança nem expectativa. Quando Jesus nasceu foi debaixo da lei. Era a lei que imperava, todo mundo, todas as autoridades, tanto civis como religiosas, agia de acordo com a lei. Qualquer situação que acontecesse, o que a lei diz sobre isso? Não, o castigo vai ser esse, não era para ver se absorvia, não. Quando se levava uma situação dessa na sinagoga, não era para saber se seria absorvido ou condenado, não. Ele ia observar qual era o castigo previsto para aquele crime. A lei não trazia esperança, a lei não trazia nenhuma expectativa, porque a lei não perdoava ninguém. Não, vamos oferecer o sacrifício para perdoar. Não tinha perdão. Você cometeu o pecado, você seria punido pelo aquele pecado. Mas Jesus veio para mudar essa história. Jesus, ele é a nossa esperança. Jesus é a única esperança da humanidade. O mundo sem Jesus Cristo seria um mundo sem esperança. Não é o Brasil, não, o mundo sem Jesus seria um mundo sem esperança. Aí Jesus vem naquela cidade, aí Jesus passa por aquele homem. Jesus foi naquela cidade por causa daquele homem também, não só por ele, mas também por causa dele. Porque Deus, meus amados, Ele é um Deus de longe e um Deus de perto. Aleluia. Olha, eu quero dizer uma coisa para você, meu amigo. A Bíblia Sagrada nos afirma que Deus não ouve a pecador, mas se este tal for temente e fizer aquilo que agrada a Deus, a esse Deus ouve. Evangelho de São João, capítulo 9. A esse Deus ouve. E eu digo a você nesta noite que Deus, Ele amou o mundo de tal maneira. Ele não amou um grupo seleto, Ele não amou uma nação separada, mas Ele amou o mundo. O mundo, aleluia, inclui todos aqueles que são pecadores. O mundo compreende todos os que erraram, todos que estavam destituídos da sua glória, porque em Romanos capítulo 3, versículo 23, todos pecaram lá. Se nenhum sequer, não teve ninguém que fizesse o bem. Todos pecaram e destituídos, afastados ficaram da glória de Deus. Jesus Cristo veio mudar esta história. Jesus veio mudar este quadro. Mas Jesus, quando entra naquela cidade, Ele está na porta da cidade, porque Ele inevitavelmente entrava e saía por ali, não tinha outro lugar. A cidade tinha uma entrada só, entra e sai por ela. Todas as cidades daqueles dias eram cercadas com grandes muros,
e portões imensos, e guardas, sentinelas, e todos entravam e saíam por ali. Ele sendo estrategicamente se acomoda na porta da entrada da cidade. Todos vão passar por aqui, inevitavelmente. Ele estendia sempre a mão, pedindo uma esmola, sempre fazia isso. Aleluia. Mas quando Jesus passa, ele não pede uma esmola. Quando Jesus passa, Jesus não passa só, passa gente demais. Passa tanta gente que aquele cego não conseguiu nem pedir esmola. Perceberam isso? Nem esmola ele pediu. É muita gente. Aquele dia foi diferente. Nunca tinha entrado tanta gente de uma vez só naquele lugar. Aí ele chamou a atenção. O que é isto? O que é que está acontecendo? Aleluia. Glória a Deus. É isso que acontece com aqueles que são cegos, que não enxergam, que não sabem o que é que está acontecendo. Precisa que alguém lhe informe. Aqui está dizendo, meus amados, o Evangelho de Jesus Cristo precisa ser pregado, porque o mundo está cego no pecado. A cegueira do pecado, ela tem dominado todo o mundo. Todo mundo está cego. Aleluia. E você que enxerga, é porque tem Cristo na sua vida. Aleluia. Informe sobre Jesus aos cegos. Informe sobre a graça salvífica aos cegos. Aquele cego tomou conhecimento por A mais B, que um certo Jesus de Nazaré, filho de Dona Maria e adotivo de seu José, aquele foi criado na Galileia, ali também em Nazaré. Ele estava fazendo milagres, ele fazia muitos milagres. Alguém trouxe aos ouvidos de Bartimeu, e Bartimeu eu imagino que quando ele tomou conhecimento que Jesus Cristo ressuscitou Lázaro de 4 dias, quando ele tomou conhecimento que Jesus curou 10 leprosos de uma vez, quando ele tomou conhecimento que Jesus, ele curou mais outros leprosos, e que Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim, e que Jesus ressuscitou a filha de Jairo. Quando ele tomou conhecimento, penso eu, que apesar de ele não ter direito à salvação porque ele não era judeu, o seu coração palpitou e bateu muito forte. Penso eu que gerou fé no seu coração, porque o texto sagrado, a palavra de Deus, Romanos capítulo 10 e o versículo 17 nos diz que a fé, ela é gerada no coração do homem por meio da palavra de Deus. Quando alguém comunica, revela a palavra de Deus, ou seja, revela os milagres de Cristo, quando mostra a obra de Deus, esta fala gera fé no coração daquele ouvinte. Ainda que ele não se manifeste no momento, vale a pena pregar o Evangelho. Fale de Jesus para alguém. Não se preocupe que ele não se converteu na hora não. Fale de Jesus. Diga que Jesus, quanto ele é bom. Diga o que é que ele faz. Não conte fatos mirabolantes que você não possa comprovar não. Diga o que Jesus fez pelo menos na sua vida. Que foi assim que aquele homem tomou conhecimento e pôde ter fé no coração suficiente, presta atenção, para atrair Deus. Aleluia. O Senhor Deus foi atraído pela fé daquele homem. Aleluia. Ninguém sabia, irmãos, ninguém viu o dia que no seu coração ele desejou conhecer Jesus, que ele desejou ter um encontro com o Cristo de Nazaré. Nenhum dos seus que estavam ali tomou conhecimento disso, mas Deus, ele ouve o que está no coração do ser humano. Deus, ele ouve o clamor daquele que clama internamente. Não precisa ter palavras não. Aleluia.
Deus conhece o clamor. Deus conhece o seu clamor. Ele não era crente não. Ele não era crente não. Mas quando ele ouviu dos milagres de Jesus, ele disse que eu preciso de um milagre. Ele pode fazer, pode. Vai ver que ele ouviu um milagre e também não se preocupou muito. Mas alguém foi evangelizando de novo, contando outro, ele disse, já foi balançando o coração. Outro veio evangelizando de novo, mas outro milagre, ele foi balançando. Eu disse, não, eu tenho que conhecer esse homem. Eu preciso de Jesus. Só que ele disse dentro dele, quando ele disse dentro dele, eu preciso de Jesus, Deus ouve dos altos céus. Aleluia. Não precisa ter palavras. Se dentro do teu coração você disse, eu quero Deus, eita, ele vem correndo. Ele vem correndo ao teu encontro. Aleluia. Eu lembro-me de um testemunho do irmão Américo Rosa. O irmão Américo Rosa era um jovem que não era crente, morava a umas 4 casas ou 5 da igreja Assembleia de Deus. A mãe era crente, mas ele não. Um dia o Senhor aparece a ele através de um anjo, numa visão. Ele vê o anjo e diz, aquilo é um anjo e ele vai querer que eu aceite Jesus. Eu não vou aceitar a Jesus. Aí o anjo veio e falou com ele e fez assim, mas por que, Américo? Só perguntar, mas por que, Américo? Ele disse, porque eu tomo a minha lourinha e eu amo a minha neguinha, que era a namorada que ele tinha. Aquilo era ouro. Acabou. Era só isso. A lourinha e a neguinha. O anjo do Senhor visitou ele a semana toda, irmãos, que ele disse. Deus, que privilégio, irmãos. Isso é privilégio. Não era crente não. Eu nunca fui visitado por um anjo. Eu nunca vi um anjo não. Nunca tive. Alguns irmãos tiveram, mas nunca tive. Mas ele teve, não era nem crente. É uma prova de que Deus ama. Aleluia. É uma prova do amor de Deus. Ele estava, não foi em casa, mas que se retirou para um quartinho fora de casa para descansar. Quando ele deitava, o anjo aparecia. Quando ele deitava, chegou um dia que ele já estava sabendo. Quando eu me deitava, ele se deitava, ele disse que o anjo entrava pela porta. Ele tinha uma visão. Quando deitava, eu tomava uma visão. O anjo entrava pela porta. E nesse dia o anjo apanhou e levou. Levou para o céu. Lá no céu, levou-lhe a presença do amado Jesus, o trono. Ele disse que viu o trono. Quando ele viu o trono, primeiro disse, quando ele pisou o pé na soleira da porta, quando ele foi entrar no templo lá, quando ele pisou o pé na soleira da porta, disse que ele viu como a carne dele derreter todinha e fica ali. Diz que a carne derreteu e ficou ali, ele entrou. Aí lá pronto, já entrou mudado. O Senhor já fala com ele, depois o Senhor fala com ele que eu não vou me alongar nisto. Aí ele agora disse, está na hora de voltar. Ele disse, não quero voltar mais não. Não, eu não vou voltar mais não. O Senhor disse, você vai, Américo. Vai, porque você precisa falar para outros. E o seu tempo não chegou. Ele disse que pensou no coração, disse assim, ó, ele no coração pensou assim, eu vou, me jogo debaixo do carro e volto para aqui de novo. Ele pensando, não era acreditar não. Aí quando ele saiu, chegou na porta, o Senhor disse, olha, a tua vida não te pertence. Aí quando ele pisou na soleira, já estava acordado no quarto. Aí disse que no outro dia, quando ele deita de novo, já não foi o anjo. Diz que veio um negrão. Ele disse que quando olhou o negrão, ficou com medo. Diz que o braço do negrão era a cintura dele, só o braço. Era a cintura dele, tamanho negão. Diz que o negão põe ele pelo pescoço, porque em tudo isso que ele viu não tinha aceitado Jesus ainda. Aí o negão põe ele pelo pescoço e aí diz, agora você não será nem meu nem dele. Nem meu e nem dele. Ele apertando, ele disse que ele não tinha fôlego mais. Eu estou contando isso para chegar em um ponto que eu vou dizer agora. Ele não estava aguentando mais, que ele viu que ele ia morrer. Ele disse
que no coração dele ele disse: ah, Senhor. Quando ele disse: ah, Senhor, no coração diz que veio uma seta lá de cima, chegou no negão, acertou o negão cheio, e o negão sumiu da vida dele. Eu quero dizer, meus amados, que Deus ouve o gemido da nossa alma. Ele só disse num pensamento que no dia mais forte disse: ah, Senhor. Quando disse: eu vou morrer, Deus disse: não morre não, que eu estou aqui. Você não morre porque Deus está aqui. Pregue o evangelho, irmãos. Deixe Deus fazer o resto. Quem salva não é eu nem você. Quem salva é o Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Esse é que veio para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Eu e você somos instrumento para levar a palavra de Deus, contar-lhes dos seus milagres, do que Ele é capaz de fazer com o homem e com uma mulher. Quando nós contamos, gera fé no coração daquele que ouve. Aí o Espírito Santo vem e faz o resto. Aleluia. Aí aquele homem, quando Jesus passa, alguém diz: olha, Jesus, ele perguntou: o que está acontecendo aí? Por favor, alguém me diga, o que está acontecendo aí? Olha, é Jesus de Nazaré. É quem? Jesus de Nazaré que está passando. Ele disse: eu esperei por isso todo o tempo. Eu não tinha mais nem esperança, mas Jesus é a esperança. Jesus é a solução. Jesus sabia que tinha fé ali. Aí Jesus vem, não encosta nele ainda não, para ele dar prova de fé ainda. Aí Jesus passa direto, finge que não está nem lhe dando atenção, nem olha para ele, e vai embora. E ele começa a clamar: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus está ouvindo e passando. Está ouvindo e passando. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus passando. Aí alguém levanta e diz: cala a boca. Não está vendo que o mestre já passou? Não incomoda mais não. Sabe o que é isso? O espírito da incredulidade. O espírito da incredulidade que não quer que você seja salvo. Cala a boca. Não clama mais não. Não ora mais não. Não busca mais não. Não tem mais jeito não. Ele não está vendo que ele não vai te ouvir. Só que Jesus ouve isso também. E diz que aquele homem não se deu por vencido com aquela injeção de gelo. Não clames mais. Ele não se deu por vencido. Diz que ele clamou mais alto ainda, cada vez mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ainda bem que Jesus parou. Aí Jesus parou. Quando tu demonstra a tua fé, quando tu demonstra a tua fé, Jesus fala para te escutar. Não é que ele não escutou antes, não. Ele escutou, mas está deixando tu fortalecer cada vez mais a tua fé. E a gente se fortalece a fé acreditando e clamando. Por isso o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 12, versículo 12 diz: alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação e perseverai em oração. Persevera clamando. Olha, ele não vai mais ouvir não. Deus não está mais ouvindo ninguém, ele está assim. Eu vou clamar porque ele está ouvindo. Aí quando o Espírito termina, eu vou clamar, ele ouve. Eu amo. É o ponto final do teste. Aleluia. Aí Jesus diz: traga ele aqui. Traga ele aqui. E trouxeram. Aí Jesus faz mais um teste. Jesus sabe o que era que ele queria? Será que Jesus sabe o que era que ele queria?
desejo do coração dele? Será? Será que Deus conhece o desejo do teu coração? Será? Será que Deus sabe o que é que você quer? Ele sabe sim. Aleluia. Mas ele perguntou: o que tu queres que eu te faça? Tu está clamando: tu quer o que mesmo? Senhor, eu quero ver. Eu só quero enxergar, Senhor. Eu só quero enxergar. Então enxergue. Enxerga. A tua fé te salvou. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Ele é maravilhoso. Ele veio para trazer esperança. Ele veio para trazer renovação. Ele veio para trazer restauração. Ele veio quebrar as maldições. Naquele dia ele quebrou a maldição ali. Aleluia. Louvado seja Deus. Uma pessoa, duas pessoas fizeram a diferença naquela cidade amaldiçoadas. Duas pessoas tiveram fé no coração genuína, atraíram Deus. Todos que têm fé atrai Deus para si. É por isso que ele diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Mas quem tem fé, esse agrada a Deus sim. Continue clamando, continue